Vamos agora com a revisão com o tinhoso, beleza? Eu quero o quê? A sua aprovação. Sem demora, vamos nessa. Primeira coisa que a gente vai ver vai ser o que, gente? Eletroquímica. Quando cai eletroquímica, é cálculo, envolvendo cálculo. Então fique ligado. O enunciado da questão do Enem deu duas semi-reações. O que é que eu tenho que olhar? Se eu tenho no reagente, antes da seta, elétrons. Se eu tiver depois da seta, elétrons é uma semi-reação de oxidação. Se eu tenho elétrons antes da seta, as duas semi-reações são de quê? Redução. Eu coloco aqui. Então, quer dizer que eu vou ter uma semi-reação que vai reduzir e outra semi-reação que vai oxidar. A questão já deu o seu eletrodo. Então, o maior valor, que é mais 0,34, que eu vou colocar aqui com a setinha para cima, reduz. E o menor valor, que é o menos 0,76, oxida. Só que esses dois eletrodos são de RED, gente. Redução. Eu vou ter que transformar meu eletrodo de redução, que é o menor, que oxida, em eletrodo de oxidação. Então, eu vou inverter a nossa semi-reação número 1. Então, eu vou ter aqui zinco sólido, né? Dando zinco 2 mais, aquoso, mais 2 elétrons. E meu eletrodo agora é de oxidação. Vai ser igual a mais 0,76 eletronvolts. Ô professor, mas ali está menos. Menos porque é eletrodo de redução. Quando você transforma em eletrodo de oxidação, ou seja, você inverteu a reação, troca o sinal do eletrodo, beleza? E agora eu posso achar minha equação geral ou a minha DDP, beleza? Vou somar aqui, ó, vai dar o quê? Zinco, 0, sólido, mais cobre, 2 mais, aquoso, dando zinco 2 mais, aquoso, mais cobre 0 sólido. E o resultado vai ser mais 0,76 com mais 0,34. Então quer dizer que o meu padrão final, minha FEM, vai ficar o quê? Positivo 1,10 eletronvolts. Ah, professor, os elétrons, gente, vai se cortar. Aqui está no produto, na equação 2, está no reagente, você pode cortar. Beleza? Tem outra forma? Tem. Eu posso usar aqui, ó, gente, eu já coloquei, ó, cálculo da DDP. Você vai pegar o eletrodo de RED, neste caso maior. Se fosse de oxidação, você pegaria o eletrodo de oxidação maior, menos o eletrodo de redução do menor. Quanto aqui? 0,34 menos, abre parêntese, menos 0,76. Então, quer dizer que minha DDP vai ser igual a mais 0,34, menos com menos dá mais 0,76. DDP igual mais 1,10 eletronvolts. D igual a gente. Beleza? Se fosse FEM, força eletromotriz, você usaria o eletrodo de redução, RED, mais eletrodo de oxidação, OX. Então ficaria aqui mais 0,34 mais 0,76, que vai dar quanto? Mais 1,10 eletronvolts, beleza? Aqui do lado tem um sistema de uma pilha funcionando. A gente já viu que o zinco oxida e o cobre reduz. Ah, professor, eu quero saber o que é que vai acontecer com essa placa, com as concentrações de cobre, de zinco e de SO4 2- no sistema. Essa ponte salina
Vai subir quem? Que espécie química vai subir em cada cuba? Vamos ver agora. Aí eu tenho aqui uma dica. Você vai escrever na prova dona porca. Não fala alto não. Aí você vai colocar aqui D, diminui. Diminui o que, professor? Vamos ver agora. Oxida. Então quem oxida, que é o zinco, vai diminuir o que? A placa dele aqui, a gente diminui toda essa parte achurada aqui, ó. Ela se transformou de Zn, zero sólido, para quê? Para Zn 2+. Então quer dizer que a concentração de Zn2+ no meu sistema, o que? Aumenta. Logo, pela ponte salina vai subir quem? Vai subir Zn2+, porque a concentração aumentou. Eu não posso deixar essa concentração de zinco 2+ alta, senão a pilha para. O N aqui de Dona Porca, o N é negativo. Ah, professor, então quer dizer que o sinal dessa curva vai ser negativo. E A é o ânodo, beleza? Pronto. Na porca, PO, você pega aqui PO, essas duas letrinhas juntas, positivo. Então aqui, ó, você já coloca aqui na cuba de cobre positivo. Então meus elétrons, ele vai do negativo para o positivo. Por isso que a lâmpada acende. R reduz, a gente já sabe. O C de cátodo, cátodo, ânodo tem acento aqui, né, gente? Porca, o A aumenta. Aumenta o que, professor? Aumenta a placa de cobre aqui, ó. Se aumentou a placa de cobre, quer dizer que a concentração de Cu2+ diminui. Se diminuiu, consequentemente, SO4 2- aumenta. Quem vai subir pela ponte salina? SO4 2-. Brocou? Vamos nessa. Vamos agora aplicar o que já vimos. Questão do Enem. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Ele dá os dispositivos eletrônicos de 1 a 5. Considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio-iodo nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Pronto, ele já disse que isso aqui são semi-reações de redução, beleza. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? O que é que a gente vai fazer, gente, a partir desses eletrodos de RED, né? Os dois são de RED, redução. O que é que a gente sabe? O maior valor reduz, o menor valor, que eu vou apresentar com uma setinha para baixo, oxida. Mas para isso eu tenho que inverter, né? Então, minha FEM, força eletromotriz, vai ser igual ao eletrodo de RED, de redução, mais o eletrodo de oxidação, ox. Nossa FEM vai ser igual a mais 0,54 mais 3,05. Ah, professor, aqui está menos. Como eu falei, menos porque essa semi-reação é de redução. Mas eu já sei que ela vai oxidar, então quando eu inverto essa reação, o que é produto vira reagente e o que é reagente vira produto, eu tenho que trocar aqui o sinal do meu valor do eletrodo, beleza? Então minha FEM vai ser igual a 3,59. Só que tem um detalhe no enunciado que a gente tem que prestar atenção. Ele dá as migalhas para chegar ao resultado. Eu tenho 3 pilhas. Então, vou pegar esse resultado, mais 3,59
eletrovolts, multiplicar por 3. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. 10,77 eletrovolts. Corresponde ao do carrinho. Resposta, letra D. Continuando. Mais uma questão para a gente fixar a nossa revisão. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, liga de ferro-carbono. Considere as semi-reações de redução em seus respectivos potenciais padrão. Ele dá as semi-reações e pergunta: dos metais citados, o que garantirá proteção ao tanque de aço é o... Gente, quando a gente procura aqui metais de sacrifício, a gente já pensa logo no eletrodo de redução menor. O menor de todos. O menor de todos, meu povo, é o do zinco. Menos 0,76. Então, ele vai ser o que vai utilizado no tanque, né, para proteger o tanque. Letra A. Não pensa duas vezes. Ganhar tempo no Enem é essencial. Vamos nessa. Só para revisar, quando a questão falar de corrosão, pilha ou metal de sacrifício, como a gente viu na questão do Enem, quer saber o que? Quem se sacrifica é o metal com menor potencial de redução, beleza? Ou seja, o metal mais coitado, o mais negativo da tabela. No caso do tanque de aço, quem salva é o ferro, é quem? O zinco. Então, lembre sempre, quem tem menor potencial oxida primeiro. E lembra lá da dona porca. Beleza? Vamos nessa. Já falamos de eletroquímica, agora pH e pOH. Vai medir o que? A acidez e a basicidade de uma solução. Quando eu tenho, gente, pH menor do que 7, minha solução é ácida. Por quê? Porque a concentração de H+, vai ser maior do que o H-. pH igual a 7, eu considero um sistema, uma solução neutra, onde o H3 ou mais, ou o H+, vai ser igual à concentração de OH-. Quando eu vou ter um pH maior do que 7, quer dizer que a concentração de OH- vai ser maior do que H3 ou mais ou H+. Eu digo que o meu sistema é básico, beleza? Qual a relação que eu tenho de pH com pOH? pH com pOH vai ser igual a 14. Exemplo, se eu tenho um pH igual a 6, qual vai ser meu pOH? Eu coloco aqui pH mais pOH é igual a 14. Se meu pH é 6, mais pOH vai ser igual a 14. pOH é igual a 14 menos 6. Meu pOH é igual a 8. Beleza? Simples assim. Outra fórmula que a gente pode estar usando é pH igual a concentração, né, o menos log da concentração de H+, ou pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Se eu digo que eu tenho uma concentração de OH- igual a 10 a menos 9, o que quer dizer isso? Qual é o meu valor de pOH? Então, você vai pegar o seguinte, pOH vai ser igual a menos log da concentração 10 a menos 9 da concentração de pOH. A base do log é 10. Aí você vai cortar aqui, ó, gente. Então, quer dizer que pOH vai ser igual a menos 9. Isso vai dar um pOH igual a 9.
Beleza? Questão do Enem. No cultivo por hidroponia são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela, são representados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentado a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico. Ali da tabela e vem a nossa pergunta. Para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de. Aí ele dá as proposições e a gente tem que conferir com a tabela. Meu velho, quando a gente vai aqui na tabela, o macronutrientes que melhor tem um pH equivalente a 5,5 e 6,5 é quem? O íon potássio. Beleza? Dentre todos aqui, ele é o maior. Ah, professor, tem um ferro aqui, ó. 10 a menos 3, 90 vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa de 9 vezes 10 a menos 2. Opa, meu pH aqui provavelmente vai dar 2. 9 vezes 2 dá um pouco maior do que 2. Perceba, é menor do que 5,5 e 6,5, é o que eu desejo. Tudo bem? Então você risca ele facilmente. SO4, 2, né? Cálcio, íon cálcio dá 4. Não, mas o melhor é 6. Então você já ganha tempo e já marca a letra E, hidróxido de potássio. Tudo lindo? Tudo beleza? Tá sabido? Vamos nessa. Vamos falar agora da rainha das provas do Enem, Química Orgânica. Quando cai, a temática é fármacos e combustível. Vai cobrar o quê? Identificação e suas propriedades. Amida é carbonila ligado ao nitrogênio. Amina é quando tem um carbono ligado ao nitrogênio. Posições orto, meta e para no anel aromático. Posição 1 e 2 é orto. Posição 1 e 3 é meta. Posição 1 e 4 é para. Beleza? Vamos em frente. Continuando com nossa revisão que não para. Álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Esse é o famoso metanol, né? Fenol, hidroxila ligado a aromático. Lembrando que os fenóis são mais ácidos do que o álcool. Éter entre oxigênio, entre carbonos. Tudo lindo? Tá sabido? Então vamos nessa. Aldeído. Aldeído é o famoso show satanás, não esquece dele. É o que? Carbonila ligado ao hidrogênio e sempre estão nas extremidades das cadeias carbônicas. Cetona, carbonila entre carbonos. Ácido carboxílico também só tem nas extremidades, é a carbonila ligado à hidroxila. Éster, tirou esse hidrogênio aqui, a gente virou o éster de aroma, cheiro, odores entre carbonos, beleza? Pronto. Vamos em frente. Algumas ramificações importantes, eu tenho o butil ou N-butil, é uma ramificação com 4
carbonos. Eu tenho o nosso isobutil, CH3, CH, CH3, CH, aqui ocorre a ligação, né? A ligação está ocorrendo aqui, gente, no butil. Sec-butil é no carbono secundário, eu tenho CH3, CH, CH2, CH3, a ligação ocorre aqui. O tert-butil, que é o antigo terc-butil, é o CH3, 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 é a setinha aqui, ó, gente. Pode ser representado também como C, abre parêntese, CH3, 3 vezes, beleza? Propil, CH3, CH2, a ligação é na ponta, aqui. Isopropil, a ligação passa a ser no meio, CH3, CH, CH3, a ligação aqui, ó, gente. Beleza? Vamos para nossos exercícios. Vamos resolver essa questão de orgânica para fixar o que a gente já viu, a nossa revisão. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Quando pressentem o perigo, esperem um feromônio de alarme, composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Aí vem nossa pergunta: as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, beleza? Gente, eu tenho aqui uma hidroxila, ela está ligada a um carbono saturado. Isso aqui é o álcool. No composto B, que é o de alarme, eu tenho aqui o que? COO, poderia ser também CO2. Isso aqui é o que? Éster. Beleza? Aqui, ó, gente, o éster. Fechou? Qual a resposta? Letra A, álcool e éster. Tudo lindo? Vamos para mais um exercício? Questão do Enem. O 2BH é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza por apresentar uma cadeia carbônica aromática, mononuclear, apresentando um grupo substituinte tert-butil, tert-butil, CH3, a gente já viu, né, gente, na nossa revisão, CH3, CH3. Na posição orto, 1 e 2. E o grupo metóxi, metóxi, lembra o que? Éter, oxigênio entre carbonos. Na posição para 1 e 4. Beleza? Pronto. Tem que ser aromático, né? Aqui tem a letra D aromático, não. A gente já risca a letra D. Eu preciso ter um éter no grupo para, posição para, ou seja, nas extremidades. Aqui é éter, beleza. Aqui é éter, beleza. Isso aqui é éter? Não, isso aqui é um álcool. Então, a C está fora, letra D, aqui é um éter. Tá, beleza. Eu preciso ter o meu grupo tert-butil na posição 1 e 2. Aqui é a posição 2, ó, gente. 2, 2, 1 e 2. Isso aqui está na posição o quê? Meta. É o tert-butil, mas é meta. Então, já arrisca a letra B. Então, só tem as possibilidades A ou E. Isso aqui, gente,
não é o terte-butil. Isso aqui, se eu reescrever, vai ficar CH2, CH, um CH, né, 3 em cima, um CH3 embaixo. Então a gente já descarta a letra A. A letra E, eu tenho aqui um carbono ligado a 3 radicais CH3, ou seja, eu vou reescrever, vai ficar assim, ó, gente. CH3, CH3. Resposta, letra E. Ficou fácil? Tá sabido? Vamos fazer mais uma. Enem, com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro. Aí vem a pergunta: o aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico e que apresenta cadeia carbônica saturada é, ácido etanóico, ele é derivado. Reação de esterificação. Eu tenho aqui o carbono, esse é o ácido etanóico. Então quer dizer que eu preciso ter dois carbonos, né, antes do grupo aí, né? Contando com o grupo éster. O que eu ia aqui, a gente, é C6H5. Não pode ser. Aqui não é derivado do ácido etanóico. Beleza? Então já arrisca esse. Aqui pode ser CH3, CH2, aqui também pode ser. Aqui já não é ácido etanóico, é um ácido propanóico, né? Derivado do ácido propanóico. Não, né? Tá fora também. Eu só tenho aí a banana e pêssego. Precisa ser saturado. Quando a gente vai para o pêssego aqui, gente, a gente está vendo C6H5. Se eu trouxer para aqui, o C6H5 é o famoso anel aromático. Ele vai ter três duplas alternadas. Beleza? Opa, aqui. Deixa eu apagar. Três duplas alternadas. Então, o enunciado está pedindo saturada. Isso aqui não é saturado, isso aqui é insaturado. Então, risca pêssego. Só pode ser quem? A banana. Letra B. Beleza? Ficou fácil? Vamos em frente. Continuando com o reinado da química orgânica, agora a gente vai falar das reações orgânicas. Tem um tempinho que não cai no Enem, viu? O que é que acontece? Vai sair um hidrogênio, substitui, né, um átomo, um grupo, substitui um outro átomo da outra cadeia. Então eu tenho aqui, ó, C, H, H, H e H. Coloco aqui para reagir com cloro. O que é que vai acontecer? O cloro vai reagir com hidrogênio para formar quem? O HCl. E eu vou ter meu haleto orgânico formado, o H3CCl. Beleza? Isso é uma reação de substituição. Um substitui o outro. Reação de adição. Eu vou ter o quê? Quebra de ligação pi. Ou seja, vai sempre ocorrer com alcenos ou alcinos. Então, não tem como confundir com uma reação de substituição. Reação de substituição não vai ter com insaturação, beleza? Nesse caso, a gente vai falar aqui da halogenação e a regra de Marconi-Koffe. Por que isso, gente? Né? Se fosse H2, quebrou a ligação e entra átomos de hidrogênio aí, que não é o caso. Vou tirar aqui. Pronto, eu vou romper minha ligação aqui. Eu vou ter dois elétrons aí, cada um com um carbono, para reagir com quem? Com HCl. Para onde é que vai o hidrogênio? Para onde é que vai o cloro? Aí que entra a regra de Marconi-Koffe. Ele diz o seguinte, que o hidrogênio ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado, da dupla, viu? Não é esse aqui não que eu estou colocando na asterisco, esse é o mais hidrogenado, mas é da dupla. O da dupla, eu vou botar aqui, ó, 1 e 2. O carbono 1 é o mais hidrogenado. A regra de Marconi-Koffe diz o quê? Que esse hidrogênio ele vem para cá. Ele vai formar aqui, ó. Por isso que ele está aqui, ó, gente. E o cloro vai para o carbono menos hidrogenado. Olha ele aqui. Quem disse isso?
Regra de Markovnikov para reações de adição. Isso é um exemplo. Beleza? Tá sabido? Vamos lá para nossa revisão. Reação de eliminação. Gente, se reação de substituição eu tinha duas substâncias no reagente, duas no produto, reação de adição eu tenho duas substâncias no reagente e uma no produto, reação de eliminação vai ter o quê? Uma substância no reagente e duas no produto. 99% funciona assim, beleza? Então, vou remover grupos, né, da molécula ou até átomo para poder ocorrer a reação de eliminação. Então, vou ter um alcino no produto. A gente vai ter aqui a regra de Sites-F. O que que diz? Diz que essa hidroxila aqui, ó, gente, vai arrancar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Essa hidroxila, ela vai arrancar o hidrogênio do carbono 3, que é o menos hidrogenado. Tudo bem? Por isso que está aqui a dupla, ela sai água, né? H2O, está aqui, ó. Sai H2O e forma minha ligação dupla, forma meu alceno. Tudo bem? Continuando, as principais aqui eu tenho reações de esterificação, transesterificação e saponificação. Beleza, o que vai ser uma reação de esterificação, gente? Vai ser a reação entre um álcool, aqui o álcool, com ácido carboxílico, para dar o que? Um éster, e libera o que? Água. Esterificação está formando o que? Éster, beleza? Saponificação. Lembra muito de sabão ou hidrólise alcalina de ésteres. O que é que eu vou ter? Eu vou ter meu éster, minha gordura, que vai reagir com a base forte, vai lembrar? Base forte. Quem são as bases fortes? Grupo 1A, o grupo 1, que é o antigo 1A, ou o grupo 2A, que é o atual, que é grupo 2. Beleza? Vai produzir quem? O sal de um ácido graxo, que é o nosso sabão, e o glicerol, que é um álcool. Belezura? E a última reação de transesterificação. Aqui fica fácil. É um éster 1, um álcool 1, vou chamar aqui de álcool 1, produzindo um éster 2 e um álcool 2. Ficou sabido? Vamos agora resolver essas questões do Enem para fixar. Questão do Enem. A simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer o que? Sabão. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Soda cáustica, gente, é a nossa base. NaOH. Beleza? Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada saponificação, letra E. Beleza? Ficou sabido? Vamos lá. Mais essa questão de reações. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politerefitalato de etileno, gera o terefitalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Aí eu tenho aqui meu éster, se transesterificação vai ser um éster com álcool, produzindo um outro éster, vou chamar aqui de 0, e um outro álcool.
eu vou chamar também de zero, beleza? Composto A representado no esquema da reação é, ó, letra A não pode ser metano, letra C, éter, metílico não é um álcool, ácido etanóico não é um álcool e anidrido etanóico não é um ácido, só pode ser letra B. Você também percebe que eu tenho duas hidroxilas aqui e dois CH3. É o nosso metanol, H3COH. Por isso que aqui tem um 2. Eu vou ter duas vezes essa estrutura repetida. Beleza? Ficou sabido? Vamos nessa. Continuando com a revisão, radioatividade, um assunto recorrente nas provas do Enem. Vamos lá? Partícula alfa. Gente, partícula alfa ela tem um poder de penetração baixo comparado à beta e à gama. Ela vem representada também nesse formato, beleza? Número de massa igual a 4, número de prótons, que é o Z, igual a 2, beleza? Bota aqui A. Quando eu vou para a partícula beta, é zero, né? Negativo ou 1, pode ser também representado dessa forma. Aqui eu tenho meu número de massa, é zero, meu número de prótons, né? Aqui é o Z, beleza? Ele vai ganhar um próton, beleza? Então o poder de penetração dela já é maior do que a alfa. Quando eu vou para a nossa partícula gama, o número de massa dela é zero e o número de prótons também é zero. Logo, ela tem uma alta energia e um poder de penetração muito grande. Se eu colocar um ímã, ela passa direto, ela não é atraída nem pelo polo negativo nem positivo. Já a partícula alfa vai ser atraída pelo polo negativo, a partícula beta vai ser atraída pelo polo, né, positivo. Tudo lindo? Vamos em frente. Em relação à fusão nuclear, eu vou ter o quê? Dois núcleos leves para formar um núcleo mais pesado e grande quantidade de energia liberada. É o que ocorre onde? No Sol. Na fissão nuclear, que já são nas usinas nucleares, eu vou ter a união, formação, na verdade, de dois núcleos menores. A partir do quê? De um grande. Então, eu pego um núcleo grande, vou dividir em núcleos menores e liberação de energia. Essa energia que vai mover, aquecer a água vai vaporizar, mover as turbinas e gerar eletricidade. Bem resumido, né? Lógico. Tempo de meia-vida vai ser o quê? O tempo necessário para uma quantidade de uma substância reduzir a metade, beleza? A sua massa. Exemplo aqui que coloquei, ó, a massa inicial é 80, o tempo de meia-vida é 10. Então, após 10 dias, a massa de 80 vai para quanto? 40. Após mais 10 dias, ou seja, 20 dias, de 40 ela vai para onde? Para 20. E aí vai, 30 dias, vai para 10. Tudo lindo? Eu vou ter como fórmula massa final vai ser igual a massa inicial sobre 2 elevado a t, que é o tempo total, sobre o tempo de meia-vida. Você pode fazer naturalmente ou utilizando a fórmula. Vamos em frente. Essa questão, gente, do Enem. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é, considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa do aço inoxidável é. Então eu tenho aqui o tório, meu povo, 230, número de massa, 90, o número de prótons. Ele vai sofrer um decaimento no rádio 226, 88. Mas essa partícula aqui, eu vou chamar de X. Gente, se ela for de 230 no reagente para 226 no produto, quer dizer que perdeu 4 de massa. De 90, o número de prótons para 88, perdeu, né, 2 prótons. Beleza? Vamos lá. Quais partículas nós temos? A alfa, 4, 2, 2 mais. A gente tem a beta, 0, 1. E tem a gama, 0, 0. Gente, ela vai representar quem? A alfa. Resposta, letra A.
Simples assim. Vamos nessa. Para reforçar o que já vimos, os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. Vamos lá. A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será de. Gente, a gente pode fazer na tora, né? 5, com mais 5, com mais 5, até chegar em 35. Pode fazer assim. A sua massa vai se reduzindo, né? 500 gramas, 250. Ou a gente pode estar usando a fórmula. Que fórmula? Essa aqui, ó. Massa final é igual a massa inicial sobre 2 elevado a T sobre 2. Quem é MF? A massa final. É o que eu quero. Quem é MO? Massa inicial. T é o tempo total. T sobre 2 é o tempo de minha vida. Beleza? Agora é só eu substituir, meu povo. Então, a massa final vai ser igual a 500 sobre 2 elevado a 35 sobre 5. Isso aqui vai dar 500 dividido por 2 elevado à sétima. A massa final vai ser igual a 500 dividido por 128. Se eu pegar aqui 500 e dividir por 128, dá 3. 3 vezes 8, 24. Vão 2, 3 vezes 2, 6. 1, 2, 8. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 84. 4 aqui dá 6. Dá 1. E dá 1. 116. Coloca um 0, vírgula. Gente, já vai dar 3, alguma coisa aí. Então não pode ser letra E, não pode ser D, C, nem B. Só pode ser a letra A. Então aqui provavelmente vai ser 3,9. Ou próximo disso. Beleza? Vamos nessa. Agora, gente, vamos revisar radioatividade. Partícula alfa é pesada e pouco penetrante. Partícula beta é leve. Quando a gente fala de radiação gama, não tem massa e pura energia em alta velocidade. Fissão é quebra de um núcleo grande em pequenos. Fusão é a junção de núcleos pequenos para formar um grande. E meia-vida é o tempo para reduzir a metade da massa da substância, beleza? Em um determinado intervalo de tempo. Simples e direto. Vamos nessa. Funções inorgânicas. O que são ácidos? Gente, ácido é toda substância que libera H+ em contato com a água. Beleza? Eu tenho as classificações de ácidos hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio em sua estrutura. Oxiácidos já ser um ácido que tem oxigênio em sua estrutura. As bases, é a substância que vai liberar o H-. Aí eu tenho NOH, COH. As bases fortes, grupo 1, né? Um A, o antigo A. O grupo 2 também, exceto o magnésio, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio. As fracas vão ser os demais. Viu, gente? Aqui é o grupo 1A ou 2A ou 2, viu? Óxidos vão ser compostos binários. O que são compostos binários? Tem dois elementos químicos, onde um deles tem que ser quem? O oxigênio, beleza? E o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo, ou seja, o que está à direita. Eu coloquei aqui de vermelho, ó, OF2 e O2F2. Por quê? Porque eles são binários, mas não são óxidos. Por quê, professor? Porque, nesse caso, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, eles são os fluoretos. Tudo lindo? Eu vou ter Na2O e o K2O como básicos, óxidos básicos. Por quê? Porque quando eu coloco em contato com a água, libera a base. CO2 e NO2 são exemplos de óxidos ácidos, porque se eu colocar o CO2 em contato com a água, ele vai formar H2, só é somar, gente, H2C, O2 com mais um, O3. Pronto, formou aqui meu ácido carbônico. Os sais vão ser formados pela reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? É um ácido com a base nascendo, né, um sal e água.
Beleza? Eu coloquei aqui exemplos de reações de neutralização que vai formar meu sal. Tudo lindo? Então vamos em frente. Mais uma questão de Enem para a gente fixar aí nosso assunto. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo usando compostos inorgânicos, sendo o mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Além de aumentar o pH do solo, esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, pois, gente, eu quero elevar o pH do solo, porque meu solo está o quê? Ácido, está rico em H+, beleza? Eles são óxidos inorgânicos, a gente já viu, óxidos são elementos binários, aqui são sais, beleza? Está falso. São fontes de oxigênio? Meu Deus, também não. Letra D, ânion reage com a água. Sim, eu vou ter lá meu ânion CO3 2 menos reagindo com a água. Vou botar aqui água HOH menos só, positivo. Se o CO3 menos é negativo, você acha que negativo vai reagir com negativo ou negativo vai reagir com positivo? Negativo vai reagir com positivo. E aí vai ficar o quê? H2CO3 mais OH menos. Eu liberei no meu meio OH menos, eu aumentei o meu pH. Beleza? Letra C. São substâncias anfóteras? Não. Anfótera é a substância que se comporta com um ácido, se comporta com a base, a depender com quem ela esteja reagindo. Os cátions reagem com a água. Não, eles não vão reagir com a água, certo? Eles vão estar ali sendo utilizados como nutrientes no solo. Ficamos por aqui. Vamos ver agora a definição ácido-base. Primeiro, arrênios. Vai ser toda substância em contato com a água, liberar H+, é base. Se eu tiver uma substância que em solução aquosa ou em água libera OH-, é uma base. Eu coloquei aqui dois exemplos. Eu tenho aqui um ácido, segundo Arrhenius, porque liberou H+, e aqui eu tenho uma base que liberou OH-. Brostad-Lowell. Ácido doa prótons, base recebe. Ou para lembrar isso, gente, tem um macetezinho aqui, ó. Pega BR, quando você vê Brostad, pega BR. BR é o quê? B de base e R recebe. Recebe o quê? H+. Se recebe prótons, uma base. Ácido é o contrário, ele vai doar. Beleza? H+. Então, aqui nesses exemplos, tem o NH4+, produzindo NH3 e H+. Se esse NH4 está liberando H+, quer dizer que ele é um ácido. Aqui o contrário, NH3, ele se transforma em NH4+. Se esse NH3 recebe prótons, quer dizer que ele é uma base. Lewis. Lewis vai ser o contrário, meu povo. Se você sabe que Brostad de BR, a base recebe, em Lewis vai ser o contrário, a base doa. Pensa nessa forma, você não vai esquecer. E ácido vai aceitar par de elétrons. Um doa par de elétrons, outro recebe par de elétrons. Então aqui, ó, o NH3 ele tem um par de elétrons livres. Esse nitrogênio aqui está com um par de elétrons livres e vai acontecer o quê? Ele vai doar o boro. Então, quem doa par de elétrons é quem? A base. E quem recebe é o ácido. Tudo lindo? Ficou sabido? Vamos nessa. Essa questão do Enem para a gente reforçar a teoria ácido-base. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico.
O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de quem? Bronsted. Pronto. Então, a definição de Bronsted é o que? Base recebe H+, recebe prótons. E ácido doa prótons, H+. Então, se eu estou colocando em contato com o hidroxissódio é a base, eu vou procurar dentre essa substância quem é o meu ácido. Então, o teste vai dar positivo em qual substância de 1 a 5. Vamos ver? Eu tenho que ter H+, eu tenho que ter próton liberado. Eu tenho aqui a 1, beleza. Eu tenho aqui a 2, também aqui tem pode liberar prótons, ó, H+. Eu tenho a 3 também, que pode liberar hidrogênio e prótons. A 4 não tem, né? Possibilidade de liberar prótons, e nem a 5. Beleza? Aí vamos lá, vamos analisar. Eu tenho aqui, gente, uma amina. Essa amina é secundária. A 2 também eu tenho aqui uma amina, ó, secundária. E a possibilidade de liberar apenas um prótons. Ó, eu só libero aqui H+, um só. Aqui também eu vou liberar H+. Eu tenho aqui no 3 um anel aromático, eu tenho um fenol, a gente já sabe que o fenol ele é ácido, mais ácido que o álcool, e eu tenho a liberação de 2, o que? H+. Eu vou liberar mais do que as aminas secundárias. As aminas secundárias são mais fracas, né? São ácidos mais fracos do que as aminas primárias. Então a resposta, letra C. Essa questão do Enem para reforçar nossa revisão. A nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada, de maior solubilidade em água, mediante o tratamento com a base de Bronsted de Lowry. Isto é, uma espécie química capaz de capturar prótons, H+. Na figura são apresentados os grupamentos presentes na estrutura química da nimesulida. Na estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base de Bronsted é o grupo base de Bronsted. Então, alguém vai o quê? Doar H+. Doar prótons. Vamos lá. A fenila tem hidrogênio? Tem hidrogênio, mas esses anéis causam uma certa estabilidade. Então, para sair o hidrogênio daqui é muito difícil. Certo? O éter, não. Do A, B. O grupo nitro eu não tenho prótons para ser liberado. Metila tem hidrogênio aí, mas o carbono, né, essa ligação hidrogênio-carbono é uma ligação mais forte do que a ligação nitrogênio-hidrogênio. O nitrogênio é muito mais eletronegativo do que o carbono. Beleza? Então, essa tendência aqui desse hidrogênio é liberar para formar o que? H+, prótons. Então, esse aqui vai doar H+ para a base, beleza? De Bronsted. Resposta: sulfonamida. Nas funções inorgânicas, gente, teoria de ácido, base e arrênios. Ácido libera H+, base libera OH-. Para Bronsted, base recebe prótons, ácido doa prótons. Já de Lewis, base doa par de elétrons e ácido vai receber esse par de elétrons, beleza? Óxido é composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Sal é o resultado do ácido mais base. Se aparecer neutralização na questão, você lembra, nasce quem? Sal e água. Vamos nessa. Termoquímica, mais outra temática que cai muito no Enem, vai estudar o que? As energias envolvidas. A gente vai chamar de que isso? Entalpia, beleza? Então, quando eu tenho a minha variação de entalpia, é porque H do produto menos H do reagente.
Quando essa variação de entalpia é maior do que zero, a minha reação é endotérmica. Por que isso ocorre? Porque a entalpia do produto ela é maior do que a reagente. Exemplo aqui é a fotossíntese, caso de reação endotérmica. Graficamente, para o T, como eu falei aqui, né? H do produto tem que ser maior do que H do reagente. É o que está acontecendo aqui. Vou botar aqui como 20 e aqui 80. É um gráfico de reação endotérmica. A setinha, gente, ela está para cima. Vamos lá. Já o gráfico de reação exotérmica vai ser o contrário, gente. Meu ΔH tem que ser menor do que zero, negativo. Minha entalpia do produto vai ser menor do que a entalpia do reagente. Por isso aqui no gráfico, a gente, eu vou botar aqui 80 e aqui 20. O contrário lá do que eu fiz. Então, meu reagente tem entalpia maior do que o dos produtos. Logo, esse é um gráfico de reação exotérmica. A seta está apontando para baixo. Para baixo, lembra do inferno, certo? Calor, centro da Terra, reação exotérmica. Faz essa associação maluca que às vezes dá certo. Combustão do metano é um exemplo de reação exotérmica. Eu tenho uma queima liberando CO2 e água, é classificada com a reação exotérmica. Vamos em frente. Para reforçar nossa revisão, vamos fazer essa questão de termoquímica do Enem. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Pronto, aí a gente tem aqui nossa equação. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Ali da equação 1 e 2, a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocal para a formação de um molde benzeno é mais próxima de... Então vamos lá. Benzeno, gente, é esse aqui, né? C6H6. Então, eu preciso ter C6H6 aonde? No produto. Eu tenho C6H6 aqui no reagente. Então, eu tenho que inverter essa reação. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, 3H2O mais 6CO2, dando C6H6 mais 15,5 de O2, beleza? E meu ΔH, gente, vai ficar mais 780. Se inverter a equação, troco o sinal. Na minha equação 1, eu preciso ter C2H2 no reagente e multiplicado por 3. Ele já está no reagente. Então, aqui eu vou multiplicar toda essa equação por 3, inclusive o meu número de calorias. Então, eu vou ter aqui 3C2H2 mais 3 vezes 5 meios vai dar 15 meios de O2, dando 6CO2 mais 3H2O. ΔH vai ser igual a 9 menos, né? 930 quilocalorias. O que a gente vai fazer? Vai somar isso tudo. Se quiser, só soma nossos valores de ΔH. Então, eu repito aqui 3C2H2. Vou cortar 3H2O com 3H2O. 15 meios de O2 com 15 meios de O2. 6CO2 com 6CO2. Isso vai ficar igual a C6H6. Meu ΔH vai ser igual a menos, vamos lá, menos 930 com 780, dá 0, dá 5, vai 1, 150, menos 150 quilocaloria. Letra B. Fechamos aqui, vamos nessa.
Já estamos chegando ao finalzinho, gente. Termoquímica, se o processo absorve calor, é o quê? Quem já viu aí? Endotérmico. Se libera calor, exotérmico ou exotérmico. Lei de Hess diz que o caminho não importa, o resultado é o final. Beleza? Eu só quero saber do início e do fim. Estequiometria, estamos chegando ao final. Primeiro passo, eu preciso montar a reação, depois balancear, usando aquele macete do macho, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio, nessa ordem. Não necessariamente funciona sempre, mas ajuda muito. Identificar as substâncias envolvidas, identificar as grandezas envolvidas, mol, massa, volume, né? Status NTP, moléculas 6 vezes 10 a 23, e a fórmula PV igual a nRT. Quinto, montar a regra de 3. Primeira linha é o fixo, é dado pela questão. Segunda linha é o que eu quero, o que eu desejo, beleza? O que o enunciado está pedindo. Vamos resolver essa questão do Enem? Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre dado a massa dos elementos, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfato de prata, beleza? Então, ele está relacionando o sulfato de prata com prata. Aí a gente precisa balancear. 2 de alumínio aqui, né? 3 de enxofre. Então, coloco um 3 aqui, ó. Coloco um 2 aqui e um aqui e 6 aqui, beleza? Então, a relação é sulfato de prata com prata. Eu coloco aqui do lado, vai ficar 3Ag2S com 6Ag. Beleza? A relação é massa, massa. Qual é a minha massa de sulfato de prata? Ele não deu, só deu aqui a de cada um, então a gente vai ter que calcular. Ag2S, eu vou ter 2 átomos de prata vezes a massa de prata, que é 108, mais um átomo de enxofre vezes a massa de enxofre, 32. Isso vai dar 216 mais 32, 248. Então, aqui, vezes 3, né? Que ainda tenho 3 mols aqui. Vezes 3. Vou deixar quieto, vou deixar assim, para ver daqui a pouco a gente corta, né? 3 vezes 248. Isso aqui é o fixo, é a primeira linha, viu, gente? É o fixo, nunca muda. Vai produzir quanto de prata? 6 de prata. Então, vou botar aqui, ó, 6 vezes 108. Segunda linha é o que eu quero, o que a questão está pedindo. Se eu tiver 2,48 gramas, então bota aqui, ó, 2,48 gramas. Eu vou ter quanto de prata produzido? Então, vou ter aqui, ó, cruz credo, x vai ser igual a 248 vezes 10 a menos 2. Se eu aumento embaixo, diminuo em cima. Vezes 6 vezes 108, dividido por 3 vezes 248. Corta aqui a 248 com 248, 3 por 6 dá 2. Eu vou ter x vai ser igual a 216 vezes 10 a menos 2. X vai ser igual a 2,16 gramas. Resposta, letra D. Ficamos por aqui, agradeço. E na estequiometria, o método sempre é o mesmo: montar a reação, balancear, identificar as substâncias da questão, usar mol, massa, o volume e fazer a nossa regra de 3, limpa e sem pressa. Não esquece lá, primeira linha, segunda linha. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com aquele amigo que merece passar com quem? Junto com você. Respira fundo, confia, você consegue. E eu vejo você aonde? Na aprovação. Me convida para a festa, viu?